Governo estoura mais uma vez o teto da meta de inflação e diz que os fenômenos da natureza foram os maiores culpados. Surge novo foco de incêndio na Califórnia e aumenta o número de mortos. Observatórios europeus informam que a Terra bateu o recorde histórico de temperatura alta no ano passado. Operadora Meta tem 72 horas para explicar se também quer permitir a divulgação de mentiras no Brasil. Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, é condenado por fraude fiscal, mas não vai pagar multa nem cumprir pena. Ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, toma posse para mais um mandato de 6 anos que conquistou em eleições suspeitas de fraude. Virose aumenta e deixa mais praias impróprias para o banho de mar no litoral de São Paulo. E a alternativa desse verão para os turistas é a Praia do Prado, no extremo sul da Bahia. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O mundo nunca ficou tão quente como no ano passado, incluindo as geleiras. A temperatura média foi de 15 graus Celsius, como na era pré-industrial. Um novo alerta para vários governantes acreditarem que a situação é grave. O ano de 2024 foi oficialmente o mais quente já registrado, segundo dados das agências meteorológicas internacionais. A temperatura média global superou o recorde anterior de 2023, ultrapassando pela primeira vez o limite de aquecimento de 1,5 graus estabelecido como meta no Acordo de Paris de 2015. O aumento contínuo da temperatura está diretamente ligado à emissão de gases de efeito estufa, resultado da queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás natural. Esse processo vem agravando fenômenos como o derretimento acelerado de geleiras, a elevação do nível do mar e a intensificação de eventos climáticos extremos. Além do calor extremo, os impactos econômicos e sociais das mudanças climáticas continuam a crescer. Só em 2024, desastres relacionados ao clima, como furacões, inundações e incêndios florestais, custaram mais de 140 bilhões de dólares ao mundo, representando o terceiro maior valor já registrado. Os últimos 10 anos se consolidaram como os mais quentes em 125 mil anos, um marco que ressalta a gravidade da crise. Cientistas destacam que o fenômeno El Niño, que aquece as águas dos oceanos, contribuiu para o recorde de 2024, mas alertam que o aumento das temperaturas é impulsionado principalmente pela ação humana. Embora 2025 possa ser levemente menos quente devido ao retorno do Laninha, as projeções indicam que o planeta continuará em uma tendência de aquecimento. Diante desse cenário, especialistas reforçam a necessidade de esforços globais para reduzir emissões de gases de efeito estufa e promover a transição para fontes de energia mais limpa. Enquanto isso, a crise climática avança rapidamente e o custo pode ser devastador para o meio ambiente, a economia e as futuras gerações. Hoje faz 3 dias que os incêndios devastam Los Angeles, na Califórnia. Além da destruição, o número de mortos subiu para 10. Quase 10 mil estruturas já foram destruídas, enquanto os ventos fortes e secos do deserto alimentam as chamas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comparou a cidade de Los Angeles a um cenário de guerra nesta sexta. Ele também afirmou que há evidências claras de saques e criticou aqueles a quem chamou de demagogos por espalharem desinformação sobre os incêndios. Nesta madrugada, 180 mil residentes deixaram suas casas. Mais de 200 mil moradores estão sob alerta de retirada. A região está sob alerta vermelho. O conjunto de incêndios, registrados desde terça-feira, já é considerado o maior da história de Los Angeles, onde os focos são comuns nesta época do ano. A área devastada corresponde a 137 quilômetros quadrados, mais que 9 mil campos de futebol, e o fogo transformou bairros inteiros em cinzas. Registros feitos na cidade, desde o início dos incêndios, revelam um cenário apocalíptico, composto por uma manta de fumaça,
O céu, tingido pelas labaredas e centenas de imóveis destruídos, além de feridos e desabrigados. Na noite de quinta para sexta, o fogo se alastrou e chegou perto de Calabasas e da rica região de Hidden Hills, lar de celebridades como Kim Kardashian, alimentado pelos ventos, mesmo com os bombeiros usando retardantes de fogo e água. Alguns monumentos permanecem intactos, como o famoso letreiro de Hollywood, que paira sobre a cidade, berço da indústria cinematográfica americana, nas montanhas de Santa Mônica. A região teve um alívio. O incêndio que afetava as colinas foi controlado pelos bombeiros e a ordem de retirada foi suspensa nesta sexta-feira. Na noite de quinta, a prefeita de Los Angeles, a democrata Karen Bass, chamou o pior incêndio da região de tempestade de fogo perfeita e falou em reerguer rapidamente a cidade. Karen é alvo de críticas do presidente eleito Donald Trump e de outros republicanos pela sua forma de lidar com o desastre, sem pontuar quais seriam as medidas adotadas para minimizar a crise. Os danos econômicos superam 135 bilhões de dólares, o que na moeda brasileira é o equivalente a 820 bilhões de reais, segundo projeção da AccuWeather, que atua no ramo de prevenção a desastres. Estima-se que a tragédia incorrerá em custos crescentes com seguros residenciais nos próximos meses. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais registrou no último ano um recorde de alertas de desastres. Em sua maioria, os casos foram relacionados a fatores naturais, como fortes chuvas que resultaram em deslizamentos de terra, enchentes e enxurradas. Foram mais de 3.500 alertas emitidos, o triplo de ocorrências relatadas nos últimos 15 anos. Entre os alertas, a maioria foi relacionada a riscos geológicos como deslizamentos de terra, transbordamentos de rios e enxurradas, principalmente nas grandes regiões metropolitanas como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Salvador. Segundo o CEMADEM, a semelhança entre os casos está relacionada ao grande número de habitantes e à vulnerabilidade das áreas urbanas. A previsão é de um crescimento contínuo de alertas e ocorrências de eventos climáticos extremos e seus impactos. O órgão ressalta a necessidade de estratégias para reduzir os danos futuros, além de aumentar a infraestrutura das comunidades afetadas. Apesar da situação preocupante, o governo federal reduziu a verba reservada para a gestão de riscos e desastres deste ano para R$1,7 bilhão, 200 milhões de reais a menos do que o reservado no ano passado. Uma passageira do avião que caiu ontem em Ubatuba foi transferida em estado grave para o Hospital Sírio-Libanês na cidade de São Paulo. Mirelle Fries estava no jatinho com o marido e 2 filhos que estão estáveis e também foram levados para a unidade na capital. A mulher de 41 anos, uma das sobreviventes da explosão do jatinho que se acidentou em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, nesta quinta-feira, está em estado grave e foi transferida para o Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, na manhã desta sexta-feira. Ela estava sendo atendida no Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba. Mireille é uma das donas da aeronave e viajava de Mineiros, em Goiás, para o litoral paulista, na companhia do marido, Bruno Almeida Souza, 48 anos, e do casal de filhos, de 6 e 4 anos. Os 3 também foram transferidos para o Sírio-Libanês nesta sexta. Segundo o boletim médico divulgado nesta sexta-feira, o caso de Mireille preocupa em decorrência da inalação de fumaça durante a explosão da aeronave. No acidente, só o piloto do avião morreu. O aeroporto de Ubatuba, situado entre o mar e a serra, tem uma pista de 940 metros de extensão, mas apenas 560 metros estão disponíveis para pouso na direção usada pelo avião. O manual da aeronave aponta que, em pista molhada, ela precisaria de 838 metros para parar com segurança. O presidente da rede, VOA, explicou que é raro aeronaves a jato, como a que se acidentou, operarem no local. Moore destacou ainda que aviões a jato precisam de maior velocidade para pousar, o que exige mais espaço. O aeroporto de Ubatuba registra cerca de 5.000 pousos e decolagens anuais e opera em condições visuais. Não possui torre de controle. Segundo o presidente da rede, VOA
Lisboa, as torres são exigidas apenas para os aeroportos com movimentação acima de 30 mil operações de pousos e decolagens anuais. A concessionária solicitou ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo a implementação de um sistema de instrumentos para pousos, especialmente pela Rota do Mar, devido à presença de morros ao redor. Nos últimos anos, a cidade registrou algumas ocorrências envolvendo aeronaves. Em alguns casos, assim como o da quinta-feira, houve morte. O mais recente ocorrido em Ubatuba foi em 2021, com a queda de um bimotor no mar. O copiloto e um empresário seguem desaparecidos desde então. No entanto, a região registrou, no fim de dezembro de 2023, a queda de um helicóptero que também seguia para o litoral norte, mas para a cidade de Ilhabela. A aeronave, com 4 ocupantes, ficou 12 dias desaparecida. Ela foi localizada na cidade de Paraibuna, no interior de São Paulo. Não houve sobreviventes. E veja a seguir, governo estoura mais uma vez o teto da meta de inflação e diz que os fenômenos da natureza foram os maiores culpados. E a operadora Meta tem 72 horas para explicar se também quer permitir a divulgação de mentiras no Brasil. O Brasil estourou mais uma vez a meta da inflação. Não poderia passar de 4,5%, mas o IPCA do ano passado foi de 4,83%. Não faltam motivos para explicar o que aconteceu. Esta é a medida dos preços. Para chegar ao número, o IBGE soma quase 380 itens e depois divide. Por isso, quase ninguém acredita que a inflação não chegou nem a 5% no ano passado. Até porque gasta cada vez mais com remédios, planos de saúde e alimentação. Um dos itens que mais influenciaram o IPCA no ano passado, por exemplo, foi o dos transportes, onde está a gasolina e a passagem de ônibus. Mas também pesam as passagens de avião, que não estão na rotina da maioria dos brasileiros. As políticas fiscais e monetárias empurram os preços para cima e para baixo. Mas o que interessa ao consumidor não é entender por que isso acontece, mas conseguir um espaço no orçamento e enfrentar um aumento de 21% no preço das carnes ou 33% no quilo do café de cada dia. Por isso, é comum integrantes dos governos utilizarem esse apelo dos consumidores para encontrar um culpado com cara de culpado pela inflação. Atualmente, segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, é a natureza. Eu diria o seguinte, o ano 2024 nós tivemos eventos climáticos muito extremos, tanto seca em várias regiões produtoras ao longo do ano, como enchentes em várias regiões produtoras. Exemplo do Rio Grande do Sul, que é uma das grandes regiões produtoras de alimentos e de produtos para o país. Mas eu diria que isso deve se acomodar e o conjunto de medidas fiscais votadas em dezembro, isso vai, inclusive, dialogar e já está promovendo seus efeitos de reafirmar o absoluto compromisso fiscal do governo, trazendo de novo a inflação para dentro da meta e dentro dos limites previstos no conjunto da política econômica. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, concorda que os eventos climáticos aumentaram os preços, mas na carta divulgada no final da tarde, ele acrescentou a desvalorização do real e a forte atividade econômica que acabou levando mais pessoas às compras, o que pressiona as cotações. No documento entregue ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Galípolo afirmou que até o terceiro trimestre do ano, a inflação ficará acima da meta, mas garantiu que o problema será corrigido. O estouro da meta da inflação no Brasil foi um dos principais responsáveis pelo resultado ruim no mercado financeiro. O dólar subiu 1% e voltou a ser cotado em R$ 6,10. E a Bolsa de Valores terminou o último pregão da semana em baixa de 0,77%. 118.856 pontos. E hoje também foi divulgado o reajuste dos aposentados que ganham mais do que um salário mínimo. Será de 4,77%, um pouco mais baixo do que o índice oficial de inflação, porque para este nível de benefício é aplicado um indicador diferente, o INPC. A Receita Federal alertou para mais uma tentativa de golpe com falsa cobrança de taxa sobre o PIX.
Segundo o órgão, a tributação sobre o Pix não é permitida pela Constituição. Uma nova tentativa de golpe está circulando nas redes sociais com o nome da Receita Federal. Segundo o fisco, os criminosos estão abordando possíveis vítimas, dizendo que há uma suposta cobrança de taxas sobre transações via Pix em valores acima de R$5 mil. Por isso, pedem que um boleto seja pago. Mas a Receita alerta que não existe e nunca vai existir qualquer tributação sobre o Pix. A Receita informou que a Constituição não autoriza imposto sobre a movimentação financeira. As novas regras da Receita de fiscalização sobre transações financeiras e que começaram neste ano apenas ampliam o monitoramento para combater irregularidades, não implicam na cobrança direta de nenhum imposto. A Receita reforçou que não envia cobranças ou comunicados por redes sociais. O órgão utiliza exclusivamente o portal ECAC e o site oficial como canais seguros de comunicação. O governo deu 3 dias para a Meta dar explicações sobre a mudança na política de moderação da plataforma no Brasil. A intenção é tolerar as fake news, o que não deverá ser tolerado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como extremamente grave a decisão da Meta de alterar suas políticas de moderação de conteúdo. O anúncio foi feito após o fundador e CEO da empresa, Mark Zuckerberg, divulgar novas diretrizes que flexibilizam a moderação nas plataformas Facebook, WhatsApp e Instagram. Segundo a Secretaria de Comunicação Social, Lula convocou uma reunião para tratar do tema. Em entrevista, Lula disse que a comunicação digital precisa ser responsabilizada igualmente a pessoas que escrevem nas mídias tradicionais. Para ele, cada país precisa ter sua soberania defendida. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita. Sabe, é como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e pudesse não ser punido porque ele faz a mesma coisa na digital. O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Zuckerberg anunciou que a Meta vai abandonar o programa de checagem de fatos e vai permitir maior disseminação de conteúdos políticos. Apesar das mudanças serem inicialmente aplicadas nos Estados Unidos, a empresa indicou que diretrizes semelhantes podem ser adotadas em outros países, incluindo o Brasil. O Ministério Público Federal enviou um ofício à Meta, cobrando explicações detalhadas sobre as alterações e solicitando respostas em até 30 dias. O ministro Alexandre de Moraes reforçou que as redes sociais devem cumprir a legislação brasileira para continuar operando no país. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. A Polícia Federal foi acionada pelo Ministério da Fazenda para investigar quem é o responsável por um vídeo adulterado que circulou no Facebook em que Fernando Haddad aparece dizendo que vai taxar tudo e que todo mundo sabe que imposto e Big Brother são paixões nacionais. A decisão da Meta também gerou reações internacionais. Na França, a ministra Clara Chaps declarou que interpelou a Meta sobre o cumprimento das diretrizes de Lei de Serviços Digitais Europeia. A Comissão Europeia, por sua vez, refutou declarações de Zuckerberg que acusavam as leis de dados da União Europeia de censurarem as redes sociais. A porta-voz do órgão afirmou que a legislação apenas exige a remoção de conteúdos prejudiciais ou ilegais sem interferir em publicações legais. O criador do Facebook, dono da Meta, Mark Zuckerberg, está sendo processado por violar direitos autorais para o treinamento de seu modelo de inteligência artificial. O modelo chamado Llama é usado em conversas e envio de mensagens virtuais. A empresa do bilionário americano está sendo acusada de usar um conjunto de material literário e acadêmico para o treinamento.
Documentos apresentados ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos e ao Distrito da Carolina do Norte revelariam que Zuckerberg liberou a utilização da pirataria em um negócio que já acumula multas milionárias porque não tem direito sobre as obras disponíveis na plataforma. Para se defender, o site foi apresentado como um simples agregador de links, ou seja, ela não hospeda o conteúdo, mas fornece links que direcionam os usuários para locais onde os arquivos podem ser baixados. A Meta disse estar protegida pela doutrina do uso justo, que permite a utilização desse material com a premissa de criar algo novo. O processo ainda revela que a Big Tech usou o torrent para acessar a biblioteca digital, o que seria uma segunda violação de direitos. E veja a seguir, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, é condenado por fraude fiscal, mas não vai pagar multa nem cumprir pena. E o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, toma posse para mais um mandato de 6 anos, que conquistou em eleições suspeitas de fraude. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tomou posse hoje para o 3º mandato de 6 anos, conquistado em uma eleição suspeita de ter sido fraudada. Mas ele assumiu. Pouco antes da cerimônia, ele fechou as fronteiras do país com a Colômbia para evitar que um adversário voltasse ao país. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se apresenta como um homem do povo e um presidente dos trabalhadores. Formado em Cuba, foi parlamentar, ministro das Relações Exteriores e vice-presidente de Hugo Chávez, que o designou como seu herdeiro em 9 de dezembro de 2012, antes de o então presidente viajar a Havana para tratar um câncer do qual morreu 3 meses depois. Durante seu governo, manifestações massivas foram duramente reprimidas em 2014, 2017 e 2019 pelos militares e policiais, com centenas de mortes. Rotulado de ditador por seus opositores, ele permaneceu no cargo apesar de uma crise econômica sem precedentes neste país de quase 30 milhões de habitantes, com produto interno bruto que caiu 80% em uma década e 4 anos consecutivos de hiperinflação. O presidente chavista detém o poder com o apoio das forças militares e de segurança, em meio a alegações de detenções arbitrárias, julgamentos fraudulentos, tortura e censura. O ditador Nicolás Maduro está no seu 3º mandato, ou seja, 18 anos no poder do país. Apesar das acusações de fraudes da oposição e de governos internacionais, o líder inicia o 3º mandato marcado por dúvidas sobre sua legitimidade. Nicolás Maduro antecipou em algumas horas sua cerimônia de posse como presidente da Venezuela nesta sexta-feira, diante do plano da oposição de tomar posse no lugar do contestado mandatário. O ditador foi empossado em meio a uma atmosfera tensa, um dia após a líder da oposição Maria Corina Machado ter sido presa e liberada durante a participação de um protesto contra a posse de Maduro em todo o país. Edmundo González Urrutia, que reivindica ser o verdadeiro vencedor das eleições de 28 de julho, está exilado na Espanha desde setembro. Horas antes da posse do ditador Nicolás Maduro, o governo da Venezuela fechou sua fronteira com a Colômbia. A proibição ocorre em meio a promessas do líder opositor Edmundo González de retornar à Venezuela para tentar impedir o chavista de assumir um 3º mandato. A fronteira colombiana com o estado venezuelano de Táchira é a principal entrada por terra no país. O governador de Táchira, Fred Bernal, atribuiu o fechamento da fronteira a uma suposta conspiração internacional contra o governo, como é praxe no chavismo em momentos nos quais costuma coibir atividades opositoras. O governo dos Estados Unidos aumentou a recompensa pela captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e do número 2 do chavismo, Diosdado Cabello, para 25 milhões de dólares, o equivalente a 152.595 mil reais. Anteriormente, a recompensa pela captura dos dois era de 15 milhões de dólares. Eles são acusados de diversos crimes relacionados ao narcoterrorismo. Essa é a maior recompensa oferecida pelo governo americano, que busca enviar uma mensagem forte contra o chavismo e em apoio a Edmundo González Urrutia, ex-diplomata que disputou as últimas eleições e que venceu o pleito de acordo com as atas eleitorais reunidas e divulgadas pela oposição venezuelana. O Tesouro americano também divulgou nesta sexta-feira uma lista de novas sanções contra agentes do governo e funcionários de estatais venezuelanas no dia da posse de Maduro. Uma comitiva do PT e delegados do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto foram à posse do ditador venezuelano.
mesmo que pareça que o governo esfriou um pouco as relações do governo com Nicolás Maduro. O relacionamento entre Lula e Maduro, antes estreito, está enfraquecido, especialmente após a crise diplomática gerada pela falta de transparência nas eleições e na repressão aos protestos na Venezuela. Embora o governo brasileiro ainda não tenha formalmente apontado fraude, Lula exigiu a apresentação das atas de votação para que o Brasil pudesse considerar o reconhecimento do resultado eleitoral. Maduro convidou líderes e organizações que apoiam, deixando o convite aberto ao MST aqui no Brasil. No entanto, a pressão interna dentro da base petista está dividida, com parte das organizações exigindo o reconhecimento das eleições venezuelanas, enquanto outra parte do entorno de Lula se opõe a qualquer aceno à ditadura chavista. Países como Brasil e Colômbia pediram que o CNE que divulgasse as atas de votação, mas o governo venezuelano nunca o fez. Em resposta aos protestos contra o governo, houve relatos de repressão com mortes e feridos durante os confrontos. A Venezuela chamou de volta o seu embaixador do Brasil, um gesto de grave discordância diplomática. No período que antecedeu as eleições na Venezuela, Lula criticou as declarações de Maduro, que havia dito que um banho de sangue ocorreria caso não fosse reeleito. O presidente brasileiro afirmou que a Venezuela só retornaria à normalidade política por meio de um processo eleitoral reconhecido por todos. À medida que o governo brasileiro aguardava as eleições venezuelanas de 2024, a postura em relação à Venezuela começou a mudar, especialmente após a decisão das autoridades eleitorais do país de barrar a candidatura de Maria Corina Machado, principal líder da oposição. Lula qualificou esse episódio como grave e o Itamaraty emitiu uma nota expressando a preocupação com o andamento do processo eleitoral. Nos últimos 2 anos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva alterou a sua postura em relação ao governo de Nicolás Maduro, passando de um apoio quase incondicional a uma posição crítica. A reaproximação com a Venezuela foi uma das prioridades internacionais do atual governo brasileiro após a ruptura das relações diplomáticas durante o mandato de Jair Bolsonaro. Lá em 2023, o Brasil reabriu sua embaixada em Caracas e recebeu Maduro em Brasília com honras de chefe de Estado. Na ocasião, Lula defendeu Maduro, considerando as acusações de autoritarismo como parte de uma narrativa, o que gerou críticas tanto no Brasil quanto no mundo. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado nesta sexta-feira no caso da ex-atriz Stormy Daniels. A sentença saiu 10 dias antes dele tomar posse à Casa Branca. O presidente eleito classificou o processo como uma vergonha para o sistema judicial. A decisão judicial faz do presidente eleito o primeiro criminoso condenado a chegar à Casa Branca. A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou recurso do presidente eleito para bloquear o anúncio da sentença da Justiça Estadual de Nova York sobre o caso Stormy Daniels nesta sexta-feira. A decisão foi adotada por 5 votos a favor e 4 contrários. A defesa de Trump trabalhou duro para que o bilionário não fosse sentenciado e que o caso fosse arquivado, invocando a decisão favorável da Suprema Corte, que em julho passado decretou imunidade presidencial para atos oficiais, mas o mais alto tribunal americano rejeitou o recurso. O presidente eleito Donald Trump, de 78 anos, vai tomar posse no próximo dia 20 de janeiro e foi declarado culpado em maio por um júri popular de 34 acusações de falsificação de documentos contábeis para esconder na reta final das eleições de 2016 o pagamento de $130 mil à ex-atriz Stormy Daniels, com quem teria mantido um breve relacionamento extraconjugal 10 anos antes, fazendo a quantia passar como gastos legais. As outras 3 acusações contra ele, incluindo uma suposta tentativa de anular o resultado da eleição presidencial de 2020, que ele perdeu para Joe Biden, e pela retenção de documentos confidenciais em sua casa
casa foram suspensas desde sua vitória no pleito de novembro. Durante uma audiência a qual Trump compareceu virtualmente, o magistrado disse: a única sentença legal que permite a aplicação de um julgamento de condenação sem invadir o cargo mais alto da terra é a liberação incondicional. O presidente eleito classificou o processo penal como uma vergonha para o sistema judicial, que serviria para prejudicar sua reputação e perdesse as eleições. Esse foi o único dos 4 casos pendentes contra Donald Trump, que o colocou no banco dos réus. A sentença é simbólica, mas histórica, e não envolve prisão ou multa. Os líderes mais poderosos da indústria de tecnologia das denominadas Big Techs, acreditem, estão doando $1 milhão cada para a posse de Donald Trump. Essa postura contrasta com o ocorrido no primeiro mandato do republicano de 2016 a 2020. A Google e a Microsoft são as mais recentes empresas do segmento de tecnologia a doar $1 milhão para o fundo de tomada de posse do presidente eleito Donald Trump. Elas se juntam a Apple, Meta, Amazon, OpenAI e a outras gigantes, cujos diretores estão de olho na nova administração através de donativos para a tomada de posse. Analistas indicam que o esforço é pouco surpreendente, dada a longa história de favoritismo de Trump, além de ameaças de punição de seus inimigos. Hoje, a Meta, a Apple, a Amazon e a Alphabet, empresa-mãe da Google, enfrentam processos judiciais antitrust do governo federal. Um porta-voz da Google disse à Fast Company que a empresa já fez donativos para as inaugurações anteriores e que a promoção planejada pela empresa de ligações para a transmissão da cerimônia na sua página inicial e no YouTube está em linha com os anos anteriores. A Microsoft contribuiu anteriormente com metade do valor, ou seja, $500 mil, para o fundo de inauguração de Trump no seu primeiro mandato, o mesmo montante que deu ao fundo de inauguração do presidente Joe Biden, disse um porta-voz da empresa de Bill Gates. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Sam Altman, diretor da OpenAI, prometeram $1 milhão através das suas empresas ou dos seus próprios bolsos. Muitos desses donativos surgiram após os diretores terem se reunido com Trump na estância do republicano de Mar-a-Lago, na Flórida, após a reeleição. O cofundador da Google, Sergey Brin, e o diretor executivo Sundar Pichai, o diretor da Apple, Tim Cook, Bezos e os diretores do TikTok e da Netflix encontraram-se com Trump quando jantaram em Mar-a-Lago. Enquanto o diretor da Meta, Mark Zuckerberg, foi um dos primeiros a chegar à propriedade na Flórida no final de novembro, Elon Musk continua a ser o primeiro amigo de Trump, depois de ter doado centenas de milhões a candidatos e causas republicanas. Musk também tem milhares de milhões em contratos governamentais, regulamentos federais e desenvolvimento de tecnologia para suas empresas Tesla, SpaceX e XAI. Na terça-feira, a Meta anunciou mudanças radicais, descartando seu programa de verificação de fatos de terceiros em favor de notas da comunidade, no estilo X, em um movimento considerado mais alinhado com a falta de supervisão de Musk e abordagem voltada para a comunidade no X, que poderia ser um gesto para reparar as relações com Trump, que foi expulso do Facebook após o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. A conta de Trump foi restaurada em 2023. E não são apenas os presidentes das Big Techs que estão doando dinheiro para Trump, na esperança de obter acesso aos próximos 4 anos de governo. O novo presidente dos Estados Unidos angariou um recorde de $170 milhões para sua tomada de posse, provenientes de empresas americanas e de doadores ricos, e está a caminho de atingir os $200 milhões, segundo o New York Times. Detalhe: não existe limites para as doações aos comitês inaugurais, embora os estrangeiros não possam ser doadores. A tomada de posse acontece sempre em Washington, no dia 20 de janeiro, que este ano é também o dia de Martin Luther King Jr., um feriado nacional
celebrado na terceira segunda-feira de janeiro. A inteligência artificial está ocupando cada vez mais espaços no mercado de trabalho. 2 relatórios divulgados hoje, incluindo um do Fórum Econômico Mundial, revelaram que várias ocupações, principalmente as repetitivas, dispensam o ser humano. Com o avanço cada vez mais acelerado da inteligência artificial, começaram a surgir expectativas para o futuro do mercado de trabalho global. Pensando nisso, a Bloomberg Intelligence, empresa especializada em análise de dados, publicou um relatório contendo entrevistas com dirigentes de empresas ligadas ao ramo de tecnologia. Nelas, os profissionais fizeram projeções para os impactos da ferramenta em empregos da atualidade. O resultado da pesquisa prevê que cerca de 200 mil funções serão cortadas pelos bancos globais nos próximos 3 a 5 anos, à medida em que as novas capacidades desenvolvidas pela inteligência artificial comecem a suprir as necessidades para a realização de tarefas atualmente realizadas por humanos. De acordo com o analista sênior da BI, que foi responsável pela publicação do relatório, as áreas de trabalho que correm o maior risco são as que envolvem tarefas rotineiras e repetitivas, como caixas, atendentes, operadores de telemarketing, contadores e muitas outras. Já em outro relatório, dessa vez publicado pelo Fórum Econômico Mundial, apontou as possíveis novas exigências do mercado de trabalho com os avanços tecnológicos. A pesquisa aponta que cerca de 40% das habilidades atualmente utilizadas nos serviços serão modificadas ou se tornarão obsoletas. Por outro lado, algumas novas devem ganhar destaque neste novo modelo tecnológico. A alfabetização tecnológica será a mais exigida por empregadores. E pela primeira vez, o cargo de segurança está entre o top 10 de carreiras em ascensão no LinkedIn, que é um site de procura de empregos. O principal motivo é o aumento da violência. O mercado de trabalho está em constante mudança e, com isso, os profissionais devem ficar cada vez mais atentos para não perder o lugar na fila. Segundo o relatório do LinkedIn, que mostra as profissões com crescimento mais rápido nos Estados Unidos, os cargos ligados à inteligência artificial foram os mais populares. Mas uma profissão não tão reconhecida chamou a atenção por estar entre as 10 mais populares, a de segurança. Segundo o editor de notícias, empregos e desenvolvimento de carreira do LinkedIn, isso pode refletir a redução das forças policiais e o aumento de atividades presenciais. Após o assassinato do CEO da multinacional americana United Healthcare, especialistas em segurança disseram que têm recebido mais ligações de empresas desde que isso aconteceu, porque aumentou a preocupação com a segurança dos funcionários. E veja a seguir, virose aumenta e deixa mais praias impróprias para o banho de mar no litoral paulista. E a alternativa desse verão para os turistas é a Praia do Prado, no extremo sul da Bahia. O aumento dos casos de ataque cardíaco abaixo dos 40 anos tem chamado a atenção da comunidade médica. Isso porque nas últimas 2 décadas os casos subiram mais de 150%. Segundo o Ministério da Saúde, o número de internações dessa faixa etária relacionadas à parada cardíaca quase triplicou. O infarto geralmente é causado pelo acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, que prejudica a chegada do sangue até o coração. O infarto em jovens é mais grave. Com o avanço da idade, o corpo tende a proporcionar certa resistência à obstrução das artérias, criando caminhos alternativos para levar o sangue até o coração. Devido à pouca idade, os mais jovens não têm tempo de desenvolver esse tipo de proteção. Além disso, os profissionais de saúde costumam associar os sintomas à ansiedade, o que piora o quadro do paciente, podendo resultar em sequelas e até mesmo a morte precoce. De acordo com especialistas, são diversos os fatores que explicam o cenário atual. A obesidade, por exemplo, afeta 34% dos adultos brasileiros, o que aumenta o risco do desenvolvimento de hipertensão, colesterol elevado e outras condições relacionadas ao risco cardiovascular. Além disso, o estresse diário, a má alimentação, o consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em gordura e o sedentarismo impactam diretamente no aumento dos casos.
Em 2 décadas, os transplantes triplicaram no Brasil. O aumento de doações permite que a cada dia 25 pessoas deixem as filas de espera por um órgão. No ano passado, pelo menos 9.216 vidas foram salvas no país após a realização de um transplante. Esse foi um dos maiores números da série histórica do Ministério da Saúde, iniciada em 2001. As estatísticas aumentaram graças a famílias que escolheram transformar dor em esperança e profissionais que não pouparam esforços para fazer com que uma vida, que parecia perdida, ganhasse uma nova oportunidade. A partir do momento em que a doação é permitida, começa uma corrida contra o tempo. A Central Estadual de Transplantes avalia entre as pessoas que estão na fila de espera quem tem prioridade. São levados em consideração critérios como tempo de espera, gravidade do caso, risco de morte e compatibilidade com o doador. Além disso, crianças e adolescentes de até 18 anos são priorizados para fazer um transplante, caso o doador seja da mesma faixa etária. Parte importante da rede de apoio não fica dentro dos hospitais. E muitas vezes sequer tem contato com a família de quem doa e quem vai receber o órgão. São motoristas, pilotos, policiais e bombeiros que correm contra o tempo, cruzando rodovias e céus para garantir com que o gesto de solidariedade de uma família em luto mude o destino de quem aguarda por um recomeço. Em meio ao surto de gastroenterite causada por norovírus no litoral norte de São Paulo, aumentou o número de praias consideradas impróprias no estado. Segundo o último boletim da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, o total passou de 38 para 51 nesta semana. O levantamento aponta que 19 praias impróprias estão no litoral norte e 32 na Baixada Santista. Entre elas, as praias do Perequê e da Enseada, na Avenida Santa Mari, no Guarujá, principal cidade do surto de virose. No município vizinho de Praia Grande, que também registrou aumento nos casos de gastroenterite, todas as praias estão consideradas impróprias, menos a de Jardim Solemar. O mesmo acontece em Santos, à exceção de Ponta da Praia e Aparecida. Em nota, a CETESB afirma que as principais causas para o aumento do número de locais impróprios para banho são as chuvas que arrastam a poluição para o mar e o aumento de turistas nessa primeira semana do ano. A companhia, inclusive, orienta os banhistas a evitarem o contato com a água em praias classificadas como impróprias, pois a exposição pode representar riscos à saúde. Em relação ao surto de gastroenterite, a causa foi confirmada como norovírus nesta semana, após análise de amostras no Instituto Adolfo Lutz, na capital. Ainda não é conhecida a origem da infecção, mas vem sendo feita uma investigação coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, com o apoio da CETESB. Os norovírus são o grupo de vírus mais comuns entre as causas virais de gastroenterite, infecção no intestino e no estômago, em todas as faixas etárias. Segundo informações do Hospital Israelita Albert Einstein, os principais sintomas que eles provocam são diarreia intensa, vômito e algumas vezes febre alta. A cidade de Prado, localizada no extremo sul da Bahia, é um dos principais destinos turísticos do estado. A expectativa do setor de turismo é receber mais de 300 mil visitantes nesta temporada de verão. Um dos destinos mais procurados na faixa litorânea do extremo sul baiano. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo, Prado se prepara para receber mais de 300 mil visitantes até o fim desta temporada de verão. A Luciana é mineira e pela primeira vez visita a cidade. Nós somos de Minas Gerais e está sendo uma experiência fantástica. Nós resolvemos de uma hora para outra, vamos conhecer uma praia que nós nunca tínhamos ido e resolvemos conhecer Prado e está sendo lindo, sabe? Tanto a parte da pousada, que foi uma surpresa para a gente. Eu tenho muitos anos de praia e nunca fiquei numa pousada tão acolhedora, tão minimalista, sabe? E o centro cultural fantástico, a parte gastronômica de Prado tem nos chamado muita atenção.
o centro ali onde fica a igreja, o Beco das Garrafas, tudo muito lindo. Nós estamos encantados e voltaremos com certeza mais vezes. De acordo com o consultor de turismo Vander Noronha, as belezas de Prado por si só já atraem inúmeros turistas. Para além disso, o atual cenário financeiro tem sido favorável ao aumento das buscas pelo turismo local. O brasileiro, com o dólar mais caro, com a viagem para o exterior um pouco mais cara em função da cotação do dólar, ele acaba viajando mais dentro do país. Então, como eu sempre costumo dizer na consultoria, no turismo não existe carreira solo e é no sentido mais amplo mesmo, desde as parcerias de divulgação, de trabalho, até mesmo quando você vê as questões econômicas. Se o dólar favorece ao turista brasileiro viajar para o exterior, normalmente o turista do exterior vem para o Brasil e fortalece o nosso turismo também. Tatiana possui uma pousada. A casa está cheia. As reservas por aqui só depois do dia 18. Isso, 100% de ocupação. Esse período, essa primeira quinzena de janeiro, quem não reservou é meio complicado de achar vaga. A gente aqui mesmo só depois do dia 18, se a pessoa quiser ficar assim uns 5 dias. Ou então assim, eu tenho umas janelinhas com 1 noite, 2 noites só. Então, assim, mas é uma pessoa que vem de longe, fazer uma viagem de 800, 1.000 quilômetros, eu acho que vale a pena se antecipar e fazer uma reserva, escolher, né, onde que realmente quer ficar, do que chegar aqui e ficar aonde tem. Sucesso de lotação também no espaço de camping do João. Bombou, realmente bombou, foi um sucesso total, onde nós tivemos que realmente fazer a portaria funcionar, devolvendo algumas pessoas porque realmente não suportava, né? E aí ia ficar mal acomodado, então a gente prefere não aceitar, tá certo? Aqui na área de vocês foram quantas pessoas aí? Na base de 100 pessoas, mais um pouquinho ou menos um pouquinho, 80 barracas, 80 acampamentos, certo? Cada acampamento desse traz 2 ou 3 pessoas, aí você multiplica que vai dar um volume grande, né? Agora até o próximo evento, que é Carnaval, e depois vem o Moto Rock, né? A certeza que nós temos é que isso aqui vai bombar mais ainda, certo? Agora, durante esse período agora, todo dia chega um, sai 2, chega 2, sai 1 e vai assim, né? É um rotativo legal. Edilson é de São Paulo e sempre, ao visitar a cidade, busca pelo camping. 4º ano que eu venho aqui passar o Réveillon. Gostei demais dessa região aqui, muito bom mesmo. Natural de São Paulo, o que te cativou, o que te chamou a atenção aqui na cidade? Cara, as praias, a cidade é muito tranquila. Em termos de violência, eu não vi nada. Das 4 vezes que eu vim aqui, super tranquilo. O mar é bom, não tem praia cheia, porque é muita praia para encher, né? Não consegue encher. E o pessoal receptivo demais, a gente gosta de acampar. É possível encontrar diárias a partir de R$ 60 em campings. As diárias em pousadas e hotéis para casais custam em média R$ 300. A temporada de alta procura pelo município deve ir além do verão, com o Prado Moto Rock, programado para acontecer de 18 a 23 de março. Para quem busca curtir a praia e se deliciar com os sabores únicos da culinária baiana, a cabana da Bilu é uma boa opção. Temos drinks autorais, temos também a nossa muqueca, o nosso bobó de camarão, nós temos um filé de peixe grelhado com molho de camarão também, que é um dos chefes da casa, viu? Que é um dos mais vendidos. Temos também os petiscos, né? Temos uns pastezinhos de siri, de camarão, de arraia. Então, aqui você encontra um pouco de cada. A nossa culinária é muito boa. Podem vir experimentar, vocês não vamos deixar a desejar. Curtir a praia só se for com responsabilidade. Não é mesmo, Arthur? Esse ano aqui apareceu uma aglomeração maior de caravelas portuguesas e é que tem que ficar tem que ter cuidado, né? E ficar atento a queimaduras. Tem que lavar com água salgada, lavar com soro fisiológico, gelado ou vinagre, né? Que é mais fácil de arrumar. E diante disso também existem algumas orientações para os pais enquanto as crianças aí, né? Ter todo esse cuidado. Muita gente na praia às vezes não consegue ver e o menino acaba se afogando, até mesmo no raso, né? Quando não tem costume, sempre manter a criança próxima e perto do salva-vidas, né? A água sempre na altura do umbigo ali, essa é a regra. Abaixo do peito. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.